semana. Aliás, já estamos no meio da semana, vamos continuar. Então, pessoal, abram aí na página 90, melhor dizendo, e aqui nós vamos associar resistores. Nessa parte, hoje está meio embaçado esse trem, vamos ver aqui. Acho que agora melhorou. Melhorou não. Nessa parte, eu vou já ser direto como a gente vai associar resistores. Associar resistor, pessoal, é uma maneira que a gente utiliza para calcular as correntes elétricas que passam num circuito, tá? Então, basicamente é o seguinte: se eu tiver um circuito aqui, ó, um circuito assim, ó, então eu vou representar. Todos os tracinhos assim serão fios, tá? Fio. Então, olha só. Essas barras, uma maior e uma menor, vão ser geradores, baterias, tomadas, geradores, tá? Então, imagine só que esse fio vem aqui, dobre, aí aqui, ó, eu tenho um resistor, tá? Um resistor. E aí, imagine que o fio continue, e aí aqui, ó, eu tenho um outro resistor aqui, ó, nesse fio continua, e aí volta lá pro meu carro, tá? Imagine uma situação como essa. Imagine só o seguinte, e aí alguém me diz que a bateria tem 12 volts, tá? A bateria de carro, por exemplo, a bateria 12 volts, e vamos chutar uns valores aqui, ó. Vamos dizer que esse cara tem 1 ohm, tá? E esse cara tem 3 ohms, tá? Esse cara tem 3 ohms, tá? Então, beleza? O que vai acontecer com a corrente elétrica? Bom, você tem que reparar que a bateria, ela tem um polo positivo e um polo negativo, portanto, os elétrons seriam, olha a palavra, seriam repelidos do polo negativo, mas o sentido convencional da corrente é esse aqui, ó. Esse é o sentido convencional da corrente, tá? E aí, corrente I. Qual é o valor dessa corrente? Bom, olha só, pessoal, o valor dessa corrente a gente não sabe exatamente como calcula, porque a gente só conhece o I. U igual a R vezes I. Mas eu não tenho um único resistor para utilizar essa fórmula. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito, pessoal, de transformar esse cara aqui, ó, esse circuito ali, em um outro circuito Nossa, ficou horroroso isso. Pronto, pessoal, agora sim ficou um pouco melhor. Eu vou transformar aquele sistema que tinham 2 resistores em um sistema que tem apenas um único resistor. E é claro, vou manter as características do sistema. Por exemplo, a bateria de 12 volts, tá? Por exemplo, a mesma corrente elétrica, né? E aí, a única diferença é que antes eu tinha o resistor 1 e o resistor 2. Agora eu só tenho um único resistor, que tem que desempenhar o mesmo papel dos outros dois, tá? Então nós vamos chamar ele de resistor equivalente, tá? EQ. Mas escreve EQ, mas você é aluno ainda. Então você vai abrir um parênteses no seu caderno e escrever assim, ó. Equivalente. Por que você vai fazer isso no seu caderno? Se você não fizer esse EQ, daqui 30 dias você não vai fazer ideia do que significa esse EQ, tá bom?
Então, resistor equivalente, tá aí, maravilha, é o cara. Agora, quanto vale esse resistor equivalente? E aí, a primeira coisa que você vai ver é o seguinte: quando um resistor é ligado logo em seguida do outro, a resistência equivalente, já saio aqui da frente, mas vou escrever primeiro aqui. A resistência equivalente vai ser igual a soma dos resistores. Se tiver um cara ligado no outro dessa maneira, um único fio ligando eles, a resistência equivalente vai ser a soma desses caras, tá? Vai ser a soma de todos os resistores. Eu escrevi R3, caso tivesse mais um outro aqui, mais um outro, mais um outro, mais um outro. Então é a soma desses caras aí. Portanto, no meu exemplo, qual é a resistência equivalente? A resistência equivalente desse resistor equivalente vai ser 1 mais 3. Serão 4 ohms. 4 ohms, tá? 1 mais 3, 4 ohms. E aí sim, agora, nesse segundo sistema, eu consigo aplicar o URI. Olha só, o 12 é a voltagem da bateria. O R, que antes era assim duplo, agora é um só. Então eu posso usar a formulinha. E aí ela me diz que a resistência equivalente multiplicado pela corrente elétrica. Então essa corrente elétrica, ela vale 12 sobre 4, 3 amperes. E aí chegamos aonde queríamos, que é saber o valor da corrente elétrica, tá? Resolver um problema de circuito é descobrir o valor da corrente elétrica. Então, pessoal, você já aprendeu que quando eu ligo um resistor com um único fio um no outro, é só somar a bagaça toda. Quando eu ligo com um único fio vários resistores, a gente chama de ligação em série. A gente vai dizer que essa associação, associar não é juntar? Associação em série. Aqui embaixo a letra fica cabulosamente difícil, assim, dói a mão escrever aqui, assim, não dá. Tá? Eu tinha que fixar meu quadro na parede, assim, mas eu não tenho furadeira, tá difícil. Então, pessoal, associação em série, associação de resistores em série, só somar, tá? Agora, pessoal, copia aí, eu vou dar um gole d'água, e aí a gente vai falar do associação de resistores em paralelo, tá? Vocês já viram esse tema, pessoal? Resistência equivalente, soma 1, já viram isso? Fala comigo. Não, Nunca pelo menos viu? nunca me lembro. Caramba, Rebeca. E a Jennifer? Vamos ver se ela lembra, né? Porque Não, pelo incrível que pareça, talvez tenha tido nas outras apostilas, só que por questão da gente não terminar, a gente acabou não vendo. Entendi. Ah, então muito bom. Legal, que bom que eu tô pegando essa parte então, Jennifer. Ih, caramba, deu tilt aqui. Porque, vou te dizer, essa parte aí cai muito no vestibular. Resistência, resistores, corrente elétrica, cai muito nos vestibulares. Realmente. Então, ó, toda vez que o fio estiver ligando uma lâmpada, outra lâmpada, você tem a ligação chamada em série e a resistência equivalente é só somar elas, tá? Por exemplo, se eu tivesse mais um resistor aqui, ó, e ele valesse, por exemplo, 2 ohms, fosse o R3, né? O meu resistor 3. Qual seria a minha resistência equivalente? Seria então
1 mais 2 mais 3. 1 mais 3 mais 2, tá? 4, 6 ohms. Aí aqui seria 6 ohms, 6 dividido por 2, diminui a intensidade da corrente elétrica. Tá? Entendeu como é bem simples resistor em série? Botou mais um, só somar. Vai somando, vai somando, vai somando. Essa é chamada de ligação em série. Essa ligação aqui, pessoal, ela é bastante conhecida, sabe aonde? No pisca-pisca. Quem aí já teve pisca-pisca em casa? Ou vocês é daquele que quebra tudo, não compra? Vocês fazem árvore de Natal com pisca-pisca e as bolinhas, o bonequinho em cima e tal? Ou vocês não fazem nada disso e não gostam? Não. Hã? Não faz? Não gosta? Alguém faz isso, gente? Gosto. Ah, ela faz, parabéns, fofa. Nossa, Rebeca, como você falou com desprezo, eu não faço isso aí, mas é o meu sonho, assim, ó, juntar minha família aqui. A gente não faz porque a gente quase nunca passa Natal em casa. A gente acaba não fazendo porque depois vai dar um trabalho pra tirar. Vai na casa dos outros. Entendi. Vocês devem passar na praia, né? Ou passar na... Aí é bom, né? Deixa eu perguntar, hein, esse do resistor, da corrente, da diferença de percentual? Potencial. É isso, né? Potencial. Eles não são diretamente proporcional? Eles não tem? Na aula passada que você falou que quando o U aumenta, o I também poderia aumentar? Isso, quando eu tinha um sistema com um único resistor, isso sempre vai acontecer, tá? O que eu disse é o seguinte, que a resistência de um aparelho, ela não vai se alterando, né? O que você pode alterar é ligar numa tomada 110 ou ligar numa tomada 220, a resistência do aparelho não vai mudar, porque aquilo tem a ver com a molinha, né? Mas a corrente que vai passar ali muda. Então eu havia dito isso e você entendeu bem. Mas aqui, Jennifer, é uma outra coisa. Aqui eu estou colocando um aparelho, mas aí no mesmo fio eu estou ligando um ferro de passar roupa e aqui um chuveiro. Então são vários aparelhos diferentes. Então não é que a resistência do meu produto aqui, do meu aparelho, está mudando. Não é que ela está mudando. Ela está mudando porque essa daqui não é mais a resistência de um produto, ela é a resistência equivalente, que é o ferro de passar roupa somado com o chuveiro, somado com o forninho, sei lá, entendeu? Maravilha, então. Então, pessoal, vamos lá, cadê a minha, não é aqui a apostila. Então, pessoal, essa é a ligação em série. No pisca-pisca a gente tem essa ligação. Não é à toa, pessoal, que o pisca-pisca, de vez em quando ele queima uma lâmpadazinha. E aí quando queima uma lâmpada, é como se estivesse fazendo isso aqui, ó. Queimei uma lâmpada. Como é que a corrente elétrica ela vai circular? Ela não circula quando queima uma lâmpada. Então uma coisa que você vai ver nos pisca-piscas é que dependendo da situação, às vezes vai queimar uma lâmpada e aí ele para de funcionar uma centena deles. Assim, não fica só aquela lâmpada apagada. Ela apaga já um monte da sequência da frente. Todo mundo que estiver ligado em série vai apagar junto. Porque a ligação em série ela é um fiozão único, né? Então se você tirar, apagar, queimar uma dessas resistências, o caminho da corrente elétrica ele é cortado, né? Então, por ser cortado, aí a gente tem a interrupção e aí apaga todas as luzes. Agora, vamos lá. Vamos continuar aí um pouquinho mais rápido, porque você já viu a ligação em série. Se fosse uma ligação em paralelo, a ligação em paralelo, pessoal, ela é assim, ó. Vamos fazer o contrário agora.
A ligação em paralelo, ela vai vir assim, ó. Olha o fio. Olha o que acontece com o fio aqui, ó. Olha a diferença. Você sabe dizer se a gente vai estudar ondas, essas coisas? Olha, eu acredito que sim, viu? Acredito que sim. Você gosta de ondas? É legal. É uma parte bem difícil. É uma parte bem difícil da física. Olha, gente, imagine o circuito agora dessa maneira. Vocês já conseguiram reparar uma diferença brutal entre esse circuito e o anterior? Sabe qual é a diferença? O anterior, o fio vinha, passava num resistor e passava no outro. Esse cara não, ó. O fio vem, chega aqui, ele bifurca, vem pra cá, passa nos resistores, depois ele junta e volta para o outro polo da bateria. Já repararam essa ligação? Essa ligação tem nome. Essa ligação chama-se ligação em paralelo. Ligação em paralelo, essa ligação, tá? Aí vamos dar nome. Vamos dizer que esse cara seja 1 ohm, tá? E esse cara aqui seja 3 ohms. Vamos supor, tá? E aí eu queira saber a corrente elétrica que passa por ele, tá? A corrente elétrica e que passa por esse cara. Bom, gente, a primeira coisa que você precisa saber e lembrar é que corrente elétrica, ela é carga no tempo, né? É basicamente os elétrons passando ali naquele fio, né? O elétron passando naquele fio é a corrente elétrica. Então, o que você precisa entender também é que ao chegar nesse ponto, é óbvio que a corrente elétrica vem para cá e vem para cá. Ela vai se dividir entre I1 e entre I2. E depois de se dividir entre I1 e I2, ela volta a ser a corrente I de novo. Elas se somam e volta a ser a corrente I de novo, né? Então já sabemos que I total é igual a I1 mais I2. Não faz todo sentido? Saia os elétronzinhos da bateria. Tá andando, cara. Chegou aqui nessa parte do fio, uma galera quer ir para lá e a outra galera quer ir para cá. E tá tudo bem, a gente respeita as divergências. Então uma galera desce pela esquerda, outra galera desce pela direita, e aí aqui embaixo a galera se encontra, toma um chopão e volta, vem embora. Tá? Então é natural que a gente enxergue que as cargas vão se dividir. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Vocês acham que essas cargas se dividem igualmente? Você acha que I1 é igual a I2? Você acha que I1 é maior que 2 ou I1 é menor que 2? E aí, você tem que... Eu vou te dar uma dica. Você tem que olhar e perceber que os resistores são diferentes. Responde aí pra mim. O que você acha? Que a corrente ela vai se dividir igualmente? Que ela vai mais para o resistor menor ou ela vai mais para o resistor maior? Ela vai mais para o resistor menor, porque quanto menor a resistência, maior a condutividade. Aê! Putz, muito bom, meu. Muito obrigado por responder isso. Sinal que você estava aqui presente ontem, né? Muito obrigado.
Gente, se a resistência ela é o que impede, pensa só, aqui a gente chega em 100 pessoas aqui nesse pedaço. Aí a galera fala, ó, o lado de lá tá foda, viu? Tem dragão, tem bolsominion, tem um monte de gente armada lá. O lado daqui tá de boa, viu? Tem um monte de frutas pra gente comer no caminho, né? Tem o Papa Francisco aqui, tá? Uma galera legal aqui. Aí o que você faz? Pô, tu não vai no caminho que tem dragão, né? Num caminho que tem um monte de gente armada. Você vai no caminho mais fácil. Então você vai por aqui, né? Ou, como diria ontem a piada, as correntes lésbicas, né? Vai pra onde? Vai pra onde tem mais homens ou pra onde tem menos homens? Vai pra onde tem menos homens, né? Correntes lésbicas. Então, beleza. Já sabemos isso. Agora, a ideia é como calcular essa corrente. Bom, uma maneira é transformar esse sistema num sistema equivalente. Nossa, esse sushi não para. Uma maneira é transformar esse sistema num sistema equivalente com um único resistor. E aí, eu faço o mesmo cálculo do exercício anterior, tá? Já saio da frente aqui, ó. Pronto. Tá? 12 volts aqui. Agora, esse cara, ele tem que ser um resistor equivalente. E obviamente, pessoal, obviamente, que esse resistor equivalente não é a soma dos dois. Não é. Porque eles não estão ligados em série, eles estão ligados em paralelo. A gente chama de associação em paralelo. Bom dia. Associação paralela. Tá bom? Então, gente, associar em paralelo é diferente. E aí, existe uma maneira de fazer essa continha que é a seguinte, ó. É 1 sobre a resistência equivalente, 1 sobre esse valor, é igual a 1 sobre a resistência 1 mais 1 sobre a resistência 2 e assim por diante. Lembra que na associação em série era só somar a bodega toda lá? 1 mais 3 dava 4 e acabou? Aqui não. Aqui eu tenho que somar o inverso e isso vai me dar o inverso da resistência equivalente. Tá bom? Entenderam isso ou não? É como se eu fizesse isso aqui, ó. A minha resistência equivalente, então, vai ser, ó, 1 sobre REC é igual a 1 sobre 1 mais 1 sobre 3. Não é verdade? 1 sobre REC, então isso daqui dá quanto? Pessoal, 1 sobre 1 não é a mesma coisa que 3 sobre 3? Então, 3 sobre 3 mais 1 sobre 3 dá 4 sobre 3. Então, 1 sobre REC dá 4 sobre 3. 1 sobre REC dá 4 sobre 3. Beleza? Beleza? Então, a resistência equivalente é 3 sobre 4 ohms. Ou 0,75 ohms, né? 0,75 ohms. Tá? Então, olha só, as duas juntas, uma de 1 mais uma de 3, tem o mesmo efeito que uma de 0,75 ohms sozinha. Tá? É o mesmo efeito. Beleza? Tá bom? Tá aí, ó. Bonitão, resistência equivalente. Então, calculando isso, qual é a corrente elétrica? URI. Então, vamos no URI aqui, ó. Bora no URI aqui, ó. URI, então, 12 é igual a resistência equivalente 0,75 vezes corrente elétrica I. Então, pega o 12, divide por 0,75, tá? Divide, vai dar, não sei fazer, tá? Então, vamos lá, 12,075 dá 16, tá? Esse I aqui vai dar 16, tá? Ampere, tá? Beleza? Lembra lá que o nosso, se fosse somando, ia dar 3 amperes, tá? Se fosse somando, ia dar 3 amperes. Beleza, pessoal? Tá?
Vamos lá? Deixa Na eu ver. apostila tá um RP. RP significa do paralelo? Cadê? Onde isso? Ah, ele chama de RP, o que eu chamo de R equivalente, tá? Aí significa a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? É associação em paralelo e associação em série. Por isso que aqui, ó, o filhinho, ele chama de RS, porque é associar resistores em série. E ali ele chama de RP porque é resistores em paralelo, tá? Mas ambos estão calculando a resistência equivalente. Ó, o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências associadas. Beleza? Show de bola? Tá, mesma coisa, né? Agora que eu vi que ali no terceiro ponto da associação em série tem a resistência equivalente entre parênteses RS. Isso. Beleza? Tá. Foi Agora mal, deixa Rebeca, eu... por ter te interrompido. Não, relaxa. Não, eu te interrompi depois, eu só perguntei se é a mesma coisa mesmo, é a mesma coisa. Mesma coisa mesmo, tá? Agora, deixa eu perguntar então, deixa eu continuar uma coisa. Então a nossa corrente, pessoal, ela é de 16 amperes. Se fosse em série, se esses dois resistores estivessem em série, quanto seria a corrente? Eu daria 1 mais 3, 4, 12 dividido por 4, 3 amperes. Então, pessoal, a ligação em paralelo, ela é poderosíssima. Porque ela faz a resistência das ligações diminuírem bastante. Então, ligações em paralelo podem ser muito úteis na vida real. Por quê? Porque elas podem criar correntes grandes com resistores não muito grandes, entendeu? Ligar em paralelo faz diminuir a resistência. Ligar em série faz aumentar a resistência, tá bom? Então, pessoal, show de bola. Se eu tenho esse I total valendo 16 amperes, quantos dos 16 foi para cá e quanto dos 16 foi para lá, tá? Essa é uma pergunta boa, né? Dá para fazer de cabeça, não dá? Dá, né? Olha só. Aí eu não conseguiria fazer de cabeça. Claro que consegue. Consegue sim, ó. Esse cara aqui tem que vir mais gente pra cá. Não tem que vir mais gente pra cá? Dos 16 tem que vir mais gente. Só que tem que vir 3 vezes mais que o outro lado, não é verdade? Então, ó. Pensa aqui, ó. Dos 16, se aqui vier 12 e aqui vier 4, não dá 16? 12 mais 4, 16. 12 tá, entendi. Então, acabou. Tá? Acabou. Chegou o... É só fazer MMC? Cara. Não, a gente poderia só pensar assim, dividir o 16 por 3. Não, tá errado. O 12, não, é o 12. Daí é o 12. ficaria 12, daí o 12 vai pra lá, daí o resto vai pro outro lado. Tá, eu acho que... A Jennifer quase acertou. O que ela deveria fazer aqui é o seguinte, é entender que, indiretamente, essa parte do resistor está ligado no polo da bateria. E essa outra parte de baixo do resistor, ó, segue o fio comigo, ó. Está ligado no outro polo da bateria. Então, eu posso fazer um URI só para aquele resistor. Mas aí eu só vou descobrir a I1. Eu não consigo descobrir a corrente total. A corrente total eu só descobrirei ou descubro através da resistência equivalente, tá? Então, U igual a R vezes I. 12 é igual a resistência desse cara? 1 vezes I1. Portanto, I1 vale 12. I1 vale 12. Tá? Beleza? E para descobrir a outra? A outra eu tenho U é igual a R vezes I. Tá? Agora, aqui era R1 e 1. Aqui é R2 e 2. Então, 12 é igual a resistência 2, que vale 3 vezes I2, tá? E aí,
eu descubro então que I2 é igual a 12 sobre 3, que dá 4 amperes, tá? Beleza? E esse cara aqui, ó, a I1 vai dar 12 amperes. Como a gente sabia que I1 mais I2 dá I total, I1 mais I2 dá 12 mais 4, que dá 16 amperes. Então, pessoal, tanto faz, na verdade, né? Tanto faz você utilizar a associação em paralelo e depois achar a corrente total, como faz você achar a corrente que passa em cada um desses resistores e depois somar elas, tá? Também dá certo aí. Beleza? Bom, pessoal, vamos ver como isso tem aparecido nos exercícios, tá? Vamos ver quanto isso tem aparecido nos exercícios. Não tem nenhuma chance de alguma dessas coisas ficar negativa, né? Sempre vai ser positivo. Sempre vai ser positivo aí, tá? Por isso que foi legal que o pessoal convencionou, Jennifer, que a corrente sai do polo mais e vai pro polo menos. Convencionou isso porque aí a corrente não fica assim, menos 16, fica tudo positivo. E aí facilita a vida da gente, né? Ô, João, o que você quer? Ah, tem que procurar, cara. É um negócio gigantesco. Não é possível, né? Não precisa de mim pra isso, né? Então, gente, vamos lá. Vamos ver. Você tá mutado, você tá... Ah, tá. É, né? Porque eu tava falando aqui com a galera. Bom, pessoal, olha, exercícios bem simples esse daqui, ó. Primeiro, dá uma olhada, ó. Para associações a seguir, determine a resistência equivalente entre A e B. Essa aqui é a mais fácil, né? Porque, ó, a corrente, ela vem aqui, passa no primeiro resistor, passa no segundo resistor, passa no terceiro resistor e chega em B. Ou seja, essa ligação é em série. Se ela é em série, então vamos somar todo mundo. Então eu tenho 6 com 8 e com 3. Dá 11 mais 6 dá 17, tá? Então a resposta, 17 ohms. Bem fácil, né? Aqui ele não ligou em nenhuma bateria, ele não ligou nada, ele só pediu a resistência equivalente. Então, acabou, tá? Beleza? Beleza. Bom, vamos lá. Esse cara aqui, ó, 12 e 6. 12 e 6. Como é que faz? Bom, vamos lá. Esqueci de falar um macete para vocês, mas vamos lá, já faço. Já. Ó, quando a gente tiver 12 e 6 em paralelo, a gente tem essa conta aqui, não é? 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 12 mais 1 sobre 6, tá? Mas tem um jeito aqui que resolve isso aqui de outra maneira. Você resolve e já sai o resultado direto, tá? Tem a ver com o MMC. Tem a ver com o MMC aqui, tá? Tem tudo a ver com o MMC. Na verdade é o seguinte, esse resistência equivalente, se você pensar nessa conta aqui, a resistência equivalente vai ser o produto deles dividido pela soma deles, tá? E dá para provar isso através do MMC. Olha só, o 12 e o 6 aqui embaixo, eu posso colocar eles como produto. O MMC eu posso chamar de produto aqui. Aí quando eu pego ele, divido por 1 e somo, divido e somo, vai aparecer um produto embaixo e uma soma em cima. Mas é 1 sobre a resistência equivalente, então inverte isso. Por isso que fica o produto em cima e a soma embaixo, tá? Então, essa é a resistência equivalente. Então vai ficar 12 vezes 6, nesse caso aí, ó, 12 vezes 6, dividido por 12 mais 6, dividido por 18. Isso aqui vai dar 4 ohms. Perceba, gente, a capacidade de diminuir a resistência de um circuito quando eu tenho uma ligação em paralelo. Perceberam isso, que é muito interessante? Se você em algum momento precisar diminuir a resistência de alguns aparelhos para que passe maior corrente, você deve fazer ligações em paralelo, tá? Muito bueno, né? Muito legal, né? Não, né? Nada a ver, né? Olha essa aqui. Bueno.
Olha essa aqui, ó. Ah, essa é meio besta, pessoal. Por quê? Faz o produto pela soma. R vezes R, R quadrado. Dividido por R mais R, 2 R's. Então vamos fazer isso aqui, ó. Resistência equivalente. Produto pela soma. R vezes R dividido por R mais R. Quanto que vai dar isso? R quadrado sobre 2 R's. O R dividido com R vai sobrar R sobre 2. Tá? Beleza? Então, pessoal, essa parte aqui, ó, é muito legal para você decorar uma seguinte coisa. Se eu tiver resistores em paralelos de valores iguais, R, R, valores iguais, a resistência equivalente é só dividir por 2. Entendeu? Isso é muito bom. Então, se tiver dois resistores aqui, um é 45, aqui outro é 45, qual é a resistência equivalente? 22,5. Já era, de prontidão, tá? Beleza? Bom, circuito 4 aqui, ó, pessoal. Circuito 4, ó. São 3 resistores iguais, então você divide pelo número de resistores, tá? Ó, divide por 3. Olha só. Beleza? Show de bola? Dá pra provar isso, é o produto pela soma, só fazer eles, tá? Beleza? Pega eles, divide por 3. Tem mais pra cá? Ah, tem aqui, ó, exercício 5. Vamos lá, exercício 5. Ixi, a nossa aula tá para acabar. O senhor José de Ribamar está fazendo uma ampliação do terraço de sua casa e o eletricista por ele contratado sugeriu fazer uma iluminação com 2 lâmpadas diferentes em série, tá? Tá em série ali. Beleza. Desprezando as resistências dos cabos e sabendo-se que uma lâmpada tem 720 e a outra 1,3 kΩ, o valor da resistência equivalente vale quanto? Ora, o valor da resistência equivalente é só somar, tá? É só somar, mas é óbvio que não se soma 720 mais 1,30 kg, né? Primeiro multiplica por 1000 isso, ou primeiro divide por 1000 isso. Melhor dividir esse por 1000, né? Dividindo esse por 1000, fica 0,72 kg com 1,3, então dá 2,02 kΩ. Alternativa C de casa. Beleza? Essa é muito bobinha, né, gente? Nossa, muito bobinha. Ligação em série, qual é a resistência equivalente? Só somar, só somar. E o legal é que ele traz a soma deles assim, né? 720 mais 1,3. É pro caboclo errar, mas achando que acertou. Ele sai da prova assim, nossa, abafei. Aquela questão 5 eu destruí. Aí chega em casa e viu que errou. Aí isso acontece. Ah, pessoal, olha que louco isso aqui, ó. Ó, olha que louco. Todos os resistores aqui possuem R, são R. Nossa, essa questão é muito legalzinha, tá? Vamos lá no Paint para te mostrar. Todos os resistores aqui, representados pelos quadradinhos, eles têm resistência R. Todos têm resistência R, tá? E aí ele pede para a gente determinar qual vai ser a resistência total, a resistência equivalente. Então, olha aqui que você tem que enxergar, ó. Você tem que enxergar o seguinte, ó. Vamos ver se eu consigo fazer com o lápis. Talvez não consiga. Vamos ver, ó. A corrente, ela sai aqui e aí ela anda aqui. Chega nesse ponto, o que ela faz? Ela divide. Parte uma parte para cá e a outra parte para cá. Então, vocês conseguem entender, queridos e queridas, que esses dois caras aqui, ó, eles estão em paralelo. Conseguem, né? Porque a corrente dividiu, não é verdade? Agora, vocês conseguem entender que esse cara aqui tá em série com esses dois juntos aqui, ó? Porque o fio passa aqui e depois passa nesses outros dois. Vocês conseguem enxergar isso? Ora não. Credo. Consegue enxergar ou não? Vamos um pouco mais além.
Depois que a corrente volta para cá e vira um circuito único, ela chega nesse ponto aqui, ó, e ela divide uma parte para cá, outra parte para cá, outra parte para cá e outra parte para cá. E aí elas passam nos resistores e se juntam ali embaixo. Então todo mundo consegue enxergar que esses resistores que eu vou traçar de laranja aqui, ó, esses resistores laranjas, eles estão em paralelo entre eles, assim como esses dois estão em paralelos entre eles. Consegue enxergar isso? Fala comigo aí que eu não estou nem vendo o chat aqui. Consegue? Sim. Sim. E aí eles se juntam aqui, e aqui nesse ponto onde está meu mouse volta a corrente total. Mas aí chega nesse ponto, parte da corrente passa aqui, parte da corrente passa aqui, parte da corrente passa aqui, parte aqui, parte aqui. E aí eles se juntam todo mundo aqui, ó. E aí vem até B. Vocês conseguem enxergar também que esses 5... Opa, mudou a cor? Esses 5 resistores aqui, ó, também estão em paralelo? Sim, né? Que a corrente divide ali. Então, olha só. Eu vou achar um resistor equivalente para a primeira bolinha, depois um outro para a segunda bolinha e depois um outro para a terceira bolinha. Beleza? Então, olha só. Qual é o resistor equivalente dessa primeira bolinha aqui, ó? Essa primeira bolinha. O resistor equivalente deles não é o número de resistores dividido por 2 aqui, ó, R sobre 2, porque tem 2 carinhas ali. Então, desse cara aqui vai ser o resistor equivalente desses caras, vai ser R dividido por 4, porque a corrente dividiu em 4 ali, ó, R dividido por 4. E esse cara aqui, ó, esse último, não vai ser, o REC dele não vai ser R dividido por 5? Conseguem enxergar isso? Que o conjunto dos laranjas aqui, o conjunto desses laranjas aqui, e não é o Queiroz, tá? E o conjunto desses dois laranjas aqui, ó, é R sobre 2, R sobre... Conseguem enxergar isso? Fala comigo aí que eu não tô no chat. Fala aí, se sim ou não. Sim ou não? Sim. Tá. Agora, o Jennifer e Rebeca, Roberto, Caio, todos, vocês conseguem enxergar, putz, eu sei que eu já tô na outra aula, mas é urgente agora, que esse cara aqui, ele tá em série com esses dois caras. Pensa que esses dois caras se transformaram em apenas um equivalente. Pensa que esses 4 caras se transformaram em apenas um equivalente. E pensa que esses 5 caras se transformaram em apenas um equivalente. É como se o caminho agora fosse assim, ó. É como se o caminho agora fosse assim, ó. Deixa eu já representar aqui, ó. Aqui até aqui. É como se o caminho fosse o seguinte, ó. O fio percorre, aí encontra um resistor. Aí o fio percorre e encontra o outro resistor equivalente. Aí o fio percorre, ó, esse primeiro quadrado tá ali, esse é o segundo quadrado, o terceiro quadradão tá aqui, ó. E o fio percorre para cá. E tem um último quadrado ali, ó. Vocês entendem que esses quadrados que eu estou representando aqui, ó, são representações desses 4 balões que eu estou fazendo aqui agora, ó. Esse para o primeiro resistor, esse para o segundo, esse para o terceiro, esse para o quarto. Esses 4 balões que eu estou fazendo estão representados nos quadrados. Vocês conseguem ver que os quadrados estão ligados em série? E os quadrados, então, eu transformei ele em um único resistor. Esse aqui vale R, esse R sobre 2, esse R sobre 4 e esse R sobre 5. Portanto, pessoal, a resistência equivalente total vai ser igual a R mais R sobre 2 mais R sobre 4 mais
R sobre 5. Beleza? Então, R mais R sobre 2 mais R sobre 4 mais R sobre 5. E aí, pessoal, você faz o MMC, o que você quiser, e chega na conclusão. Não sei qual que vai dar essa soma disso tudo, não sei quanto que dá não, tá? Beleza? Mas, vamos ver, ó. Vai dar 39 sobre 20R, tá? Ó, R mais R sobre 2 mais R sobre 4 mais R sobre 5. Beleza? Conseguiram compreender, pessoal, pelo menos essa associação? Façam de novo em casa sozinhos, tá? Esse exercício, ó, esse exercício aqui, ó, é bastante interessante para você enxergar quem está em série e quem está em paralelo, tá? Beleza? Beleza. Beleza. Então, show de bola, gente. Valeu. Até a próxima aí. Valeu. Aula que vem a gente continua. Valeu.